Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Américo Canhoto sobre o livro Não Ensine a Criança a Adoecer. Bom, eu acho que para muitas pessoas esse tema é total novidade, né? Porque as pessoas falam, como eu consigo fazer isso, né? E eu me lembro de uma amiga que muitos anos de casamento e depois resolveu, né, vamos ter um filho. Tiveram uma filha e essa filha teve uma pneumonia. E o médico disse para ela, foi você a culpada da pneumonia da sua filha, porque ela queria que a vida dela continuasse a mesma coisa, né? A mesma liberdade, a criança incomodava, né? Não é que incomodava, mas tolhia a liberdade dela, né? E eu achei aquilo tão, assim, cruel até, né? O médico falar uma coisa dessa, né? Mas tem lógica, né? Tem lógica isso, ou não? Até certo ponto, sim, né? Não podemos acreditar só A mãe. a mãe, né? Eventualmente, a criança ela pode ter usado a pneumonia para receber a atenção que ela Sim. não estava recebendo da mãe, porque a mãe assim não estava totalmente sintonizada com esse processo de maternidade. Uma parte assim, importante das doenças infantis é a alimentação, né? Porque a criança, coitada, ela é obrigada a comer o que dão para ela, na quantidade que oferecem e o tipo de alimento que oferecem. Até um trabalho importantíssimo, por exemplo, a mulher engravidou, a criança nasceu, ela teria que arrumar um caderno, porque hoje ou você documenta tudo, porque a nossa memória vai desencarnar primeiro que a gente. Então documenta tudo. De um lado do caderno, dá para você ir anotando as características de personalidade que vão se manifestando no cotidiano. Sim. Que é um processo eletrônico. Então, cada pensamento, sentimento e atitude tem uma frequência vibratória diferente. Então, se eu sou, por exemplo, muito impaciente, essas vibrações de impaciência vão e trazem de volta o quê? Demora, complicação, nada dá certo, tudo atrapalha, sempre rodeado de gente mais lerda, mais lenta. O avarento tem um prejuízo atrás do outro, o ciumento é traído de tudo quanto é jeito, até que ele entenda que ele não é dono de nada, nem de ninguém, senão do próprio destino. O magoadinho leva a coisa até da Madre Teresa de Calcutá. Então, dá para ir anotando as tendências de personalidade que a criança trouxe. Depois Certo. observar quem ela está copiando, né? E aí depois, ao longo assim, com isso, você desperdiça menos recursos que se formam no dia a dia. Certo. Então esse é um lado do caderno. O outro lado é observar quais são os alimentos que o corpo daquela criança não suporta. E o nosso corpo é um verdadeiro laboratório vivo. A técnica é muito simples. Você desconfiou de um alimento, é só ficar uma semana, 10 dias sem usar, o corpo limpa, ele depura. Aí você volta a usar até numa quantidade um pouquinho a mais que o habitual e faz a leitura. O que aconteceu? Vamos dizer, algum sintoma físico, alguma mudança de comportamento. Não ficou claro, repete a experiência. Um dia mais tarde dá de presente para a criança, depois de alguns anos, ó, o que deu para perceber do teu corpo é isso aqui, agora se vira que o problema é seu, né? Então, seria necessário sempre que a gente estudasse, não é, as crianças, né? Aí, tudo seria mais simples para a evolução daquela criatura, a vida seria muito mais saudável. Agora a gente quer, eu amo meus filhos, eu quero educá-los, ajudá-los, mas como eu vou fazer isso com uma pessoa que eu não me preocupo em conhecer? Certo. Tá? Então, assim, é todo esse conjunto que leva à instalação da doença. Depois, mais o reforço ainda da gratificação que a criança tem por adoecer. E isso Então, leva a um problema também, pegando um gancho, isso leva a um problema em que as pessoas não se curam porque elas não querem. Você falou de que a criança come o que nós damos para ela, na hora que a gente acha correto e na quantidade que nós acreditamos ser o melhor. É por conta disso que tem crianças obesas ou é aquela história de que o meu organismo trabalha de um jeito, eu tenho tendência a engordar, ele não tem tendência a engordar, ou é uma mistura de tudo isso, né? É uma mistura e uma parte é que, vamos dizer, o
O adulto já viciado em alimentação, porque usamos o alimento como fonte de prazer, nós comemos umas 9 ou 10 vezes mais do que o necessário, e o material de engorda hoje também é muito barato. Certo. Então, e tem o processo do estresse crônico, é um assunto mais longo, onde um hormônio chamado cortisol faz você depositar gordura abaixo da linha da cintura, no quadril, nas coxas e o pior, no fígado. Então, esse processo ele está relacionado, vamos dizer, esse aumento do número de crianças obesas está relacionado com hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, porque a criança hoje não tem espaço. Essa geração nossa foi muito gulosa, a gente constrói até em cima de rio, né? Então a criança só tem um espaçozinho lá na escola, excesso de atividade intelectual. Sim. E agora um assunto importante, né? Assim, o tempo é sempre curto, nesse processo da cura. Quando eu digo que as pessoas não se curam porque elas não querem, tem gente que fica escandalizada, Sim, né? é. Então, mas vamos dizer por que elas não querem? Porque o consciente quer a cura, porque ela é desagradável, a doença. Mas o subconsciente tem medo de perder todas as regalias que a doença trouxe, né? Sim. Isso vale também fazer um link para o sobrepeso. As pessoas não emagrecem porque elas não querem. Opa, mas como não quer? Bom, engordei, tem que fazer dieta, fazer exercício. Quem está colocando isso é o consciente. Mas como ele não manda nada, o subconsciente foi treinado para comer, adora comer, sente prazer em comer, as pessoas não conseguem emagrecer. E vale para o trabalho, nós não somos muito chegados em trabalho, né? Então, eu já vi algumas pessoas que estão desempregadas, precisando muito trabalhar, arrumam um emprego, segundo dia já começa a ficar doente e acaba não sendo admitido. Exercício físico, essas pessoas são às vezes acuadas para o exercício, mas a nossa preguiça é monumental. Aí o subconsciente dá um jeito de torcer o joelho, dá um nó na coluna para ter uma justificativa de não fazer o exercício. A gente consegue fazer até chover, né? Quando a gente não Sim, quer. Não é? Você verdade. torce tanto para chover, você olha para o céu, você faz de tudo, porque é assim, tira o seu remorso, né? De não ir fazer o exercício, né? Com certeza. É interessante isso, como funciona. Eu nego uma coisa que eu faço constantemente, não é isso? É interessante isso. E tem tratamento, tem como mudar isso, Sim, né? e é muito fácil, né? Agora, o processo nosso é o querer. Então tá, nós vamos falar isso no próximo bloco, tá certo? Porque agora eu quero convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm a informação, o consolo, a orientação, não têm essa possibilidade que estamos tendo de receber informações importantes para o nosso bem viver. Então nós pedimos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e colabore para um mundo melhor. 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.